Mais um vídeo Zap. Roda Judazíssimo com você. Prazer, meu nome é Marcos, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Gosto muito de assistir vocês, tem edificado muito a minha vida, mas eu tenho uma dúvida sobre escândalo. Quando Paulo diz que nós não devemos escandalizar o nosso irmão, que às vezes eu não posso comer uma carne oferecida aos ídolos, não por causa da minha consciência, mas por causa da consciência do meu irmão. E até que ponto isso vai? Até que ponto eu tenho que deixar de fazer algo para não escandalizar o meu irmão? Eu tenho que deixar de beber uma cerveja ou beber algo que escandaliza o meu irmão? Até que ponto? É isso, eu não sei se você conseguiu entender a minha pergunta, mas um grande abraço, um ósculo santo para você e para o Braulio. Amém? Deus abençoe, abraço. E bom, meu filhinho Marcos, se eu conseguir entender, meu filho, eu sou acossado por essa tua pergunta desde que eu saí da madre espiritual e disse: estou vivo em Cristo. É uma das coisas. Essa semana já me perguntaram 3 vezes isso aqui. E eu respondi 3 vezes nesta semana no Papo de Graça. Então eu não vou responder o que eu já respondi. Você pega aí os recortes no caiofabvideos.com sobre alimento sacrificado a ídolo. Ontem foi Cosme e Damião, no dia anterior foi uma coisa semelhante. Então pegue e veja o comentário, ou vá lá no meu site e escreva no campo busca a palavra ídolos, ou a palavra sacrificado, ou a palavra alimentos, e você vai encontrar isso tudo. Eu entendo que a única coisa que diferencia a sua pergunta das outras 3 essa semana, idênticas à sua, o foram, exceto num particular. É que você está perguntando quem é esse irmão de consciência fraca que, em relação a quem eu devo evitar aquilo que para mim já está resolvido. Eu já sei que o alimento sacrificado ao ídolo, como em 1 Coríntios 8, nada é. O ídolo nada é no mundo, o alimento não é coisa alguma. Todas as coisas recebidas com ação de graças são santificadas. É o que diz 1 Coríntios 8, Romanos 14, a carta a Tito, Marcos 7, e o Novo Testamento todo. Atos 10, 11, tudo. Isso aí está dizendo: vivam sem medo. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. A questão que fica é, e o outro? Quem é esse outro que Paulo diz? Que não é bom comer com escândalo, para não escandalizar o irmão. Quem é esse outro irmão? Primeiro eu vou lhe dizer quem não é esse irmão. Esse irmão não é o fariseu casca grossa, que está há 50 anos ali perseguindo os outros para fazer as pessoas cumprirem as xarias religiosas, cristãs, pentecostais, as leis paralelas das convenções locais, e dizendo que se escandaliza com quem não faz. Se eu me escandalizo, porque desde a minha infância que eu pratico isto, e não posso aceitar que as novas gerações não façam como eu faço. É esse cara? Não, esse cara não faz parte dessa lista. Esse cara Jesus escandalizou, leia o Evangelho. Veja que casca grossa levou cacete no Evangelho. Vou te dizer quem não é esse cara. Esse cara também não é aquele fariseu que vai ao templo orar com o publicano e que fica dizendo: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esses outros, se jactando de não fazer aquilo. Não, esse cara que se jacta de ser melhor porque não come, não bebe, não faz, não é o pequenino. Esse é um arrogante. Esse não é frágil, esse é casca grossa, perverso. Ele não faz parte dessa lista. Quem também não faz parte dessa lista? Que não tem mais o direito de se escandalizar. Qualquer um que diga que tem entendido o Evangelho. Uma pessoa que chega e diga: eu compreendi o Evangelho, a graça de Deus em Cristo Jesus, é uma pessoa que já não se escandaliza. Ela no máximo se entristece quando vê coisas tristes acontecendo. Coisas que violam o sentido da vida. Mas ela não se escandaliza com mais nada, ela já passou dessa.
Ela sabe que em Cristo tudo é nosso, para comer, para beber, com moderação, com equilíbrio, para viver. O universo inteiro está disponível. E tudo é santificado pela ação de graças. Portanto, esse indivíduo também nunca será parte dessa lista, porque quem quer que tenha compreendido o Evangelho não é mais escandalizável. Quem é esse indivíduo escandalizável? É aquele cara do limbo. Paulo descreve isso bem em 1 Coríntios 14. Você lê com calma. Romanos 14, 1 Coríntios 8, a carta de Tito, coisas assim, você vai vendo quem são esses indivíduos. São os do limbo. E especialmente ele estava se referindo ao pagão, ao gentio pagão nos dias dele, a um cidadão em Éfeso, em Colossos, do mundo greco-romano, que não tinha nada a ver com judeu, nem com judaísmo, nem com o Velho Testamento, nem com coisa alguma. E que cresceu ali naquele meio. E que considera que o alimento sacrificado ao ídolo ainda carrega um poder. Ainda tem o poder de Eros nele. Ainda tem o poder de Afrodite. Ainda tem o poder de Apolo nele. Ainda tem o poder de Zeus. Ainda tem poderes divinos, a qualquer que tenha sido a divindade que aquele alimento tenha sido consagrado. Esse indivíduo que está chegando, começando a ouvir, mas não se desvencilhou ainda daquela compreensão pagã, é que quando vir você, que ensina para ele lá no lugar da reunião, e que já é muito mais maduro do que ele, mas ele não sabe ver a vida com os olhar que você já adquiriu em Cristo, que mostra que tudo está liberado e santificado pela ação de graça. Não, ele ainda vê com aquele olhar antigo e está começando a ver a coisa nova que você está dizendo, mas não entendeu. Quando ele vir você ir lá pegar daquilo, comprar e comer, ele vai pensar que você foi, comprou e comeu, crendo exatamente como ele crê, que aquilo ainda está carregado daquelas coisas, portanto você teria trazido uma anuência sua, uma incorporação àquela espiritualidade que para ele ainda é vigente e para você não existe mais. Então não está falando de crente que devia saber e se choca ainda depois de 50 anos, de gente que diz que entendeu o Evangelho e se escandaliza em nome do Evangelho. E esse povo todo está vencido. Não é com eles que eu tenho que me preocupar, eu tenho que me preocupar com quem não entendeu. É com esse que ainda pensa como antigamente, está começando a olhar agora alguma coisa, mas não fez a viagem. Aí se ele me vir inadvertidamente fazer isso, ele vai introjetar aquela superstição como algo que agora fica mais profunda nele, porque ele diz, o meu instrutor espiritual também crê como eu em relação àquilo, de maneira que ele introjeta justamente o oposto. Ele acaba por aquele choque aprofundando a crença que já está vencida, que já nasceu morta no Evangelho, mas ele ainda não sabe. Esse é o indivíduo que eu devo fazer tudo para não escandalizar. É o que está chegando na compreensão, não entendeu, ainda pensa com categorias antigas, mas eu devo instruí-lo. Ao invés de mantê-lo imbecilizado para o resto da vida, eu não farei, mas não deixarei de fazer para sempre. Não farei hoje, não farei amanhã, não farei nos dias da instrução dele, mas fará parte da instrução dele tomar a cervejinha comigo e não um caminhão de cerveja. Vai fazer parte da educação dele comigo comer um acarajé consagrado. Obrigado, Jesus, por esse acarajé gostoso. Vai fazer parte da educação quando eu explicar a ele que isso está vencido e com ação de graças tudo é santificado. Aí a mente dele vai se tornando adulta. Esse é o espírito do Evangelho, é para esse tipo de pessoa que Paulo está fazendo a referência do não se escandalizar e não para os casca grossa. Não tem nada a ver com presbítero, diácono, pastor velhaco, um bando de crente doido, perseguindo a vida dos outros e todo mundo fazendo o possível para não escandalizarem esses cascas grossas, que no Evangelho eram só fariseus,
a quem Jesus escandalizava todo dia, para ver se algum deles se salvava no escândalo da idiotice deles próprios. VTV, o canal é você.